Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai continuar a falar sobre química orgânica, porém vamos introduzir os hidrocarbonetos, que é um grupo de substância, né, uma classe de substâncias orgânicas muito importante, né? E normalmente a gente inicia o estudo da química orgânica por esse grupo, pela simplicidade, né, das moléculas que o compõem e também pela questão dele introduzir, né, e iniciar esse estudo falando dos materiais mais utilizados na sociedade atual, moderna, né, que é a questão do petróleo. Como que vai se originar esse petróleo, né, qual é a origem desse petróleo, como que se dá essa origem, o que é petróleo, quais as formas de exploração desse petróleo, né, desse material, como que se refina e se extrai, né, os diversos materiais e substâncias desse material, quais as principais substâncias obtidas do petróleo para o uso, né, como combustível e qual a consequência desse uso desses combustíveis para a economia, para a sociedade e para o meio ambiente em geral, certo? Então, a primeira coisa é falar sobre petróleo. Então, petróleo é a principal fonte dos hidrocarbonetos, que é o que a gente está iniciando hoje, que é esse grupo de substâncias, certo? E como que a gente visualiza o petróleo, onde está mais presente o petróleo na nossa sociedade, né? No posto de gasolina. Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente já lembra do quê? De gasolina e que gasolina vem do petróleo e da nossa dependência pelo petróleo. Tá? Essa é a imagem clássica, né, sobre esse tema. Só que o petróleo ele origina, né, ele é conhecido há milhares de anos na sociedade. Porém, essa exploração desse petróleo ela não é muito grande. Tá? Tem alguns usos em países antigos, principalmente ali no Oriente Médio, né, de petróleo que aflorava a superfície e eles utilizavam esse petróleo, né, para medicina, né, terapias, alguns tipos de terapia, usos terapêuticos, usavam para iluminação também de algumas coisas. Então tinham usos restritos desse material na antiguidade. Até que, né, se conheceu, né, e se desenvolveu uma tecnologia para a extração desse petróleo, desse material, a maiores profundidades. Por quê? Esse petróleo que aflorava, né, como uma nascente de água, quando se começou a utilizar ele, principalmente como substituto para óleo de baleia e para outros óleos vegetais relacionados a aquecimento e iluminação, rapidamente esse petróleo que aflorava foi utilizado. E aí tornava mais difícil a exploração desse material. Então foi desenvolvido, né, e aqui tem uma imagem desse Coronel Drake aqui, nos Estados Unidos, de uma das primeiras máquinas perfuratriz para a obtenção de petróleo que está embaixo do solo. Então dá para perceber aqui, né, a altura, certo? Que tem esse equipamento de extração. Para quê? Para perfurar o solo e para retirar esse petróleo que está ali embaixo. Tá? E aí tem uma coisa interessante que esse aparato, essa tecnologia lá no século XIX, certo? No início do século XIX, permitiu uma produção de mais ou menos 19 barris por dia, que para a época, a utilização da época, era uma produção considerável, certo? Uma vez que o petróleo tinha usos restritos, né? A iluminação, aquecimento e algumas outras coisas, vedações, né, de construção. Só que foi evoluindo porque começou a se substituir muitas coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro motor diesel ele foi movido com óleo de amendoim. Então começou a surgir a indústria automobilística. E nessa indústria automobilística se substituiu esses óleos vegetais, que competia com a alimentação, tá? E que de alguma forma eram mais caros, eram inviáveis economicamente, e se substituiu por esse petróleo, certo? Por algumas frações do petróleo, que a gente vai entender melhor nos próximos slides.
Então, houve essa substituição, então criou uma indústria do petróleo, certo? Que se desenvolveu tanto que hoje é muito presente na nossa vida. Se a gente voltasse na história, tivesse como voltar na história, século XVIII, XVII, pouquíssima gente no planeta saberia o que é um petróleo, certo? Porque ele não era utilizado como ele é utilizado hoje. Então aqui está uma plataforma, certo? Lá no Rio de Janeiro, essa é uma foto de 2002, de uma plataforma de petróleo muito diferente disso aqui, né? Isso aqui é um aparato bem rústico para a obtenção de petróleo a baixíssimas profundidades. Aqui você tem um aparato extremamente tecnológico, né? De tamanho gigantesco, né? Cabe vários campos de futebol aqui, e essa plataforma dentro do mar. E esse petróleo abaixo do solo, né, da plataforma marítima ali. Então você vê o desenvolvimento tecnológico que foi proporcionado com a utilização desse material para várias coisas, né? Uma das coisas mais presentes é a questão da produção de energia. Então, se nota aqui, né, a diferença de uma imagem para outra, quanto foi o desenvolvimento em mais ou menos 150 anos ou um pouco menos, né, dessa atividade de extração desse material. Então, hoje, né, o consumo mundial, hoje assim, né, em 2012 mais ou menos, né, que é esse dado, o consumo mundial é estimado em que? Em 88,63 milhões de barris de petróleo por dia, certo? E cada barril desse petróleo tem 159 litros de petróleo. Olha a quantidade. Quase 89 milhões de barris de petróleo por dia a gente consome no mundo. Por dia. É uma soma que a gente não consegue nem imaginar se a gente for pensar esses barris empilhados. A quantidade de petróleo que a gente consome por dia no planeta, certo? E aí tem várias consequências econômicas, sociais e ambientais também, né? Porque a maior parte desse petróleo, ele é o quê? Queimado dentro dos motores a combustão. Então aqui está uma imagem mais ou menos do que acontece, como que acontece essa extração, por exemplo, naquela plataforma marítima, tá? Muitas plataformas, gente, elas ficam na superfície do mar, tá? Ela não tem uma ligação com a terra. Elas ficam ancoradas, né, com âncoras, certo? Com várias âncoras que faz com que elas se estabilizem, certo? Elas não têm essa ligação com a superfície, né, com o solo do oceano aqui abaixo do oceano, porque às vezes isso aqui, essa distância é muito grande, certo? Então elas ficam ancoradas, a maioria dessas plataformas gigantescas que temos, elas ficam ancoradas ao solo do mar, tá? Então aqui mostra as várias camadas existentes naquela parte, né, do solo marítimo, certo? E aqui coloca em evidência uma camada que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, causou muito alvoroço no Brasil, que é a questão do nosso petróleo localizado na camada pré-sal. Tá? Há uns 10, 15 anos atrás, era tema de jornal, o tempo todo se aparecia. Né? Era muito popular se falar desse petróleo do pré-sal. Né? Criou um alvoroço porque, naquele momento, né, se pensou que tornaríamos autossuficiente, não só em petróleo, mas em todas as substâncias que o compõem, e que isso ia levar a um desenvolvimento econômico gigantesco para o país. Né? E que até agora a gente não verifica esse desenvolvimento, infelizmente. Então essa camada pré-sal, onde que ela está localizada? Ela está localizada abaixo de uma camada de sal. Eu quero frisar para vocês que quando eles falam de sal, não é sal de cozinha, não é somente cloreto de sódio, são vários tipos de sais, tá? Carbonatos, sulfetos, boratos, cloratos. E aí, mais em cima dessa camada, tem as camadas pós-sais. Então, o que acontece? Esse petróleo aqui é um petróleo muito antigo, tá? Que foi soterrado, tá? Esse petróleo e essa rocha, certo? Porosa que contém o petróleo, ela foi soterrada por essa camada de sal
por outras camadas de rocha e uma camada pós-sal, que é aquele solo, né, mais superficial dos oceanos, no caso do oceano brasileiro. Então por que é chamada de pré-sal? Porque esse petróleo ele vem antes, ou ele foi soterrado, ou ele é mais antigo do que essa camada de sal. Então ele vem antes, pré. Tá? Então primeiro a formação dessa parte que foi soterrada por sais, por conta de oceanos antigos que evaporaram, várias coisas que aconteceram aí, certo? E aí depois foi soterrado por camadas de sedimento, tá? Até chegar numa profundidade como essa aqui, que é mais ou menos 6.000 metros ou mais, tá? Então aqui a gente tem uma ideia o que? Numa escala de tempo, né? Olha a quantidade de tempo que se leva, imagine a quantidade de tempo que se leva para você colocar aí uma camada, né? Ou para ser depositada uma camada aí de 6 quilômetros de sedimento no mar, certo? Então aqui já dá uma ideia para a gente de tempo, né, em que esse material que a gente explora, extrai, é formado. É uma quantidade de tempo gigantesca, tá? Milhões de anos aí atrás. Volta de 500, 600, 700, 400 anos, 400 milhões de anos atrás que esse petróleo foi formado, tá? Então imagine também a tecnologia que temos para que chegue, né, uma perfuradora ou uma broca consiga perfurar isso aqui tudo e chegar aqui. E outra coisa é como que se sabe da existência de um petróleo em uma profundidade de solo tão grande, tá? Então é muita tecnologia envolvida na indústria do petróleo.